Minhas saudações. O primeiro mês de 24 já terminou e eu acabei elaborando uma lista bastante extensa das coisas que vi e li nesse período, notadamente em termos de filme. Houve bastante possibilidade. A produção cinematográfica do final do ano passado foi relevante, algumas indicações ao Oscar, outras que não alcançaram a mesma sorte, e, entretanto, são filmes muito relevantes. E no final, ainda quero falar um pouco acerca do tema que dá título, basicamente, a esse vídeo, que é a questão do humor e dos seus limites, a partir de dois especiais de stand-up que conferi na Netflix. Independentemente aqui de ordem, nesse período assisti o filme Sociedade da Neve, na Netflix, muito interessante, que remete a algo que eu já tinha visto lá atrás, acerca do acidente aéreo ocorrido com uma delegação de rugby uruguaia, e o avião cai na Cordilheira dos Andes, e o governo muito rapidamente desiste de procurar aquelas pessoas. Muitas morrem já no acidente, outras no decorrer do tempo, e é uma história real. Claro, o filme da Netflix mostra toda essa dificuldade e acaba apelando para um tema radicalíssimo, que é o do canibalismo, na medida em que não há alimentos disponíveis para aquelas pessoas e elas se veem obrigadas, vejam o horror da situação, de comerem basicamente os cadáveres, e alguns são resgatados muitos e muitos dias, quero crer que 2 meses depois, sobrevivendo em condições muito adversas. Esse filme concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e ele é interessante, primeiro, pela própria questão cinematográfica, um filme com muita qualidade, e segundo, por despertar duas questões altamente impactantes. A primeira delas é essa capacidade humana, essa notável capacidade humana de reajustar-se, de reenquadrar-se, de adaptar-se às circunstâncias mais tormentosas e mais difíceis. O brio, a coragem daqueles indivíduos é simplesmente fantástico, e é muito eloquente que tenham conseguido sobreviver numa situação limite. E juridicamente, tem um livrinho clássico no direito que se chama O Caso dos Exploradores de Caverna, do Lon Fuller. É um pouco diferente, mas a ideia, em certa medida, é a mesma, no sentido de perguntarmos se é possível julgar esse comportamento tão violador de tabus elementares, quer dizer, alimentarem-se de carne humana, numa situação assim devastadora. Claro que, em termos penais, você encontra a figura do chamado estado de necessidade, em que, quando o sujeito adota uma conduta em princípio criminosa e o faz para salvar-se ou salvar a terceiro de um perigo atual, isso não representaria um ilícito penal. Mas a questão aí é menos jurídica e mais moral. E, do ponto de vista moral, também tudo leva a crer que situações assim, situações de vida e morte, e o próprio instinto de sobrevivência autorizam a prática de comportamentos que, a rigor, numa situação de normalidade, seriam reprimidos, ou seriam repelidos, ou seriam julgados com alguma dose de reproche ou de reprovação. Repito, um filme anterior, filme da década de 80, tratando do mesmo assunto, tratando do mesmo acidente, e o Sociedade da Neve faz refletir sobre essas questões, vale muito a pena ver.
Também na Netflix vi O Maestro, um filme que conta a história do Leonard Bernstein. Foi dirigido, produzido e interpretado pelo Bradley Cooper. Tem a Carey Mulligan no filme, que faz a sua esposa. É um filme bonito, é um filme que trata muito do relacionamento dos dois, com as suas peculiaridades, porque ele não era propriamente um sujeito que se amoldasse, digamos assim, às balizas de um casamento convencional, e ela aceitava isso. Ele teve muitos relacionamentos paralelos com outros homens, e o filme é razoável, ele é esteticamente bem feito. Eu esperava mais. Acho que o Bradley Cooper vai muito bem no papel. Eu gostei da maquiagem do filme, gostei de algumas cenas, mas não é tão exuberante quanto eu esperava, e acho que a história do Bernstein poderia ter rendido uma obra melhor. Mas vale a pena ver. Um grande destaque aqui, como eu estou fora de ordem, não há problema, é o Assassinos da Lua das Flores, né? O filme dirigido pelo Martin Scorsese, com essa dupla que muitos filmes já fez com ele, o Robert De Niro e o Leonardo DiCaprio, também com a Lily Gladstone, que é uma atriz exuberante e que conta a história, de certa maneira, da trajetória americana mesmo, essa brutalidade que foi feita com os povos originários, as relações de poder que vão se apresentando. O filme é super bem dirigido, o filme tem mais de 3 horas de duração e parece que passa rápido no cinema. Aliás, a gente está numa. Daqui a pouco vou referir outro. Os filmes ultimamente parecem desafiar-nos, no sentido de que a gente se acostumou a ver séries e seriados, e os filmes parecem que têm nos provocado com uma extensão absurda. O melhor de todos aí, que eu já comentei num vídeo anterior, para mim é o Oppenheimer. Eu acho que é o favoritaço para o Oscar, e também tem mais de 3 horas. Mas Assassino da Lua das Flores é um baita filme, é um filme, eu diria, obrigatório. Talvez, nos últimos anos, haja muito pouca coisa em termos de cinema de que as pessoas vão se lembrar ou vão comentar daqui a 20 anos, como acontece com vários filmes atualmente. Quer dizer, a gente fala de Poderoso Chefão, a gente fala dos filmes do Scorsese mesmo, mais antigos, e todos eles se tornaram clássicos, são atemporais. E, sem dúvida, esse filme, Assassinos da Lua das Flores, se tornará um clássico. É um filme que subsistirá e que, portanto, deve ser visto. Eu já não gostei, nessa safra, do Napoleão, dirigido pelo Ridley Scott, com o Joaquin Phoenix. Achei um filme que não explica as coisas, achei um filme esteticamente duvidoso, achei um filme muito cortado, achei caricatural a atuação dele, que é um ator de indiscutível competência. Enfim, assisti já no streaming, né? Também tem pelo YouTube, é possível assistir. Achei um filme simplesmente decepcionante, embora, claro, algumas cenas de batalhas sejam muito relevantes. Essa história francesa, nós a compreendemos mal, na medida em que, para a civilização ocidental, a Revolução de 1789 é uma espécie de marco de ascensão do poder popular, quer dizer, de decaimento da monarquia e do poder transmitido para o povo.
Mas a verdade é que esse efeito demorou muito para acontecer, porque afora o processo revolucionário e as contra-revoluções que foram acontecendo no período, com muitas mortes, quer dizer, a guilhotina ali comia solta, o que veio depois é Napoleão. Quer dizer, é uma vocação imperialista francesa e que avançou muito, isso tem a ver com a nossa história, né? Quem conhece, por exemplo, o livro 1808 do Laurentino Gomes, ele fala da vinda da família real portuguesa para o Brasil, e aí o Brasil se desenvolve, no fundo, justamente por conta do receio, de resto aparentemente fundado, de que Napoleão também expandiria as suas ambições, quer dizer, para o território português. Ele foi meter-se com a Rússia e ali a coisa é um pouco mais complicada e deu no que deu. O filme poderia ter explicado muito mais coisa. Sei que haverá uma versão estendida, talvez de 4 horas e pouco de duração, na Apple TV. Não sei se vou me animar a ver, mas de toda maneira vale a pena conferir. Sempre digo que entre assistir ou não, a primeira opção é a melhor, mas é um filme que ficou um pouco a dever. E logo na sequência, como tinha visto esse filme, quis me ressituar acerca de alguns assuntos, eu procurei e vi no YouTube, tem R$ 6 paga-se, o filme Guerra e Paz. É um filme de 1900. Há várias versões para o Guerra e Paz, tá? Mas, em termos de filme. Mas essa que está no YouTube é com o Henry Fonda e com a Audrey Hepburn. É um filme de 1956 e, evidentemente, baseado no livro do Tolstói, e que conta um pouco a história inverte, fala, o período napoleônico, mas conta a história a partir, digamos, da aristocracia russa da época, de como eles estavam vivenciando esse período pré-invasão de Napoleão. Pré-invasão de Napoleão. É uma obra-prima, assim, é um filme longo, tem mais de 3 horas de duração, mas que eu acho muito interessante e realmente vale a pena assistir. Com menos discussão, inclusive em termos de premiações, está o filme Segredos de um Escândalo, com a Natalie Portman e a Julianne Moore. Vi no cinema e é muito bom filme. Achei um filme muito denso, um filme pesado, não é um filme que deve se assistir com a expectativa de entertainment, de sair de lá alegre, porque não é o que acontece, mas é um petardo. Primeiro, com ótimas atuações, e aí eu acho que elas mereceriam sim uma indicação ao Oscar. Não aconteceu, não diz muita coisa, mas basicamente trata-se de uma história baseada num case real americano, que é o seguinte: nos Estados Unidos, uma professora, tinha 36 anos, manteve relação com um aluno de 12 ou 13, engravidou, naturalmente foi punida e presa. Depois que ela sai da cadeia, ela volta a se relacionar com esse ex-aluno, já agora com uma outra idade. Eles se casam e passam a viver juntos. Vivem juntos 2 décadas, até que se separam, ela já morreu, e assim por diante. O filme é baseado um pouco nisso, não é exatamente uma professora, mas é uma mulher que se relacionou com um rapaz de 13 anos de idade, engravida, cumpre pena, sai da cadeia, passam a viver juntos, e a Natalie Portman vai fazer um filme acerca dessa mulher e passa a conviver nesse universo conjugal em que outros filhos houve, inclusive nesse período. O filme é difícil porque não há dúvida de que, tanto no caso real como no filme, a punição veio adequadamente, porque é uma violência, a manutenção de relação sexual com pessoa de tão tenra idade.
problema é a avaliação que vamos fazer sobre o depois, quer dizer, sobre uma nova vida que se estabelece sobre esse novo casal que ocorre. Se ali há realmente afeto, se ali há realmente amor, ou se no fundo aquele rapaz ainda padece dos efeitos da opressão ou da brutalidade que se lhe abateu quando era tão jovem, quando era efetivamente uma criança. E o filme não se propõe a explicar ou a dar respostas fáceis, o que é bom e que produz efetivamente essa inquietação. Ele remete, inclusive, em algumas cenas, isso o diretor declarou que foi proposital, remete a um filme clássico que vale a pena ver, tem no YouTube também, do Ingmar Bergman, que se chama Persona, inclusive do ponto de vista da relação das duas mulheres, da personagem da Natalie Portman e da Julianne Moore. É um filmaço, tá? Sinceramente, é um filme de que gostei muito. E ainda, vejam como foi produtivo janeiro em termos de cinema. As séries foram poucas e essa gangorra sempre me deixa satisfeito quando há menos séries e há mais filmes. Outro filme que vi e achei muito interessante é o Saltburn. Saltburn é um filme que se encontra na Amazon, deixe-me conferir aqui exatamente, na Amazon, e que conta a história, é um filme em inglês, de um rapaz com uma condição social mais difícil, que vai fazer faculdade e de alguma maneira estabelece amizade com o Félix, o personagem Félix, que é um sujeito que tem uma vida aristocrática, muito dinheiro, etc, etc. E num dado momento ele vai para a casa da família do Félix, a convite dele, e tudo aí começa a degringolar. O filme é muito interessante, é da mesma diretora do Bela Vingança, se não estou equivocado. Ele trata dessa impossibilidade de convivência harmônica no caso de classes sociais tão distintas, de como essa relação é sempre pautada pelo conflito, e vale muito a pena ver. É um filme interessantíssimo, gostei demais. E para concluir, assisti ainda a um filme finlandês que se chama Folhas de Outono, no MUBI, na plataforma MUBI. Gostei também, é um filme meio underground e que conta a história de duas pessoas, digamos assim, essa expressão é ruim de usar, mas duas pessoas que vivem uma vida hard, uma vida difícil na Finlândia. O filme é finlandês, em Helsinki, e eles se conhecem e é uma espécie, vamos chamar assim, de comédia romântica finlandesa de pessoas que levam uma vida difícil, uma vida de trabalho, uma vida pesada, e vale a pena, né? É um filme interessante, ele beira, em alguns casos, até uma espécie de diversão, assim, mas é um filme de que gostei bastante. Vi 2 seriados, 2 séries curtas, na verdade, com pouquíssimos episódios. Uma delas na Amazon, que se chama Os Arquivos Mentem. Mas não é mentem de mentir, é do sujeito mesmo, que é Peter Mentem, é um holandês colecionador de arte, e que na década de 70 um jornalista passa a investigar o passado nazista do Mentem e começa a publicar coisas, etc, etc. E a série vai contar como tudo se desenvolveu na Holanda, inclusive o julgamento de Mentem, um caso real, mostra a importância efetivamente da liberdade de imprensa, porque o Mentem era um milionário, era uma pessoa com muito boas relações, com muita influência, e traz à tona uma discussão. Claro, hoje em dia ela praticamente se dissipou, porque essas pessoas já morreram, ninguém é eterno, mas que traz aquela discussão sobre em que medida devemos ou não cogitar da punição dos velhinhos
que descobrimos ter um passado, um passado nazista. Isso, inclusive em termos da teoria da pena criminal, é discutido por alguns, porque aqueles que sustentam que a pena criminal deve ter um caráter preventivo, ou seja, de evitar que novos crimes ocorram, não conseguem justificar a punição de um nazista que somente foi como tal descoberto muito tempo depois, porque a gente já não vive num regime como aquele e, consequentemente, não se haveria de punir. E eu discordo dessa ideia, aqui eu estou simplificando muito as coisas, porque a minha compreensão é de que a pena tem um caráter retributivo, ou seja, de que ela, em alguma medida, deve produzir consequências para aquele que cometeu atos criminosos. E, consequentemente, eu justifico com muita tranquilidade e entendo correta a punição de quem era nazista, de quem praticou atos, porque se mentem, inclusive participou da execução de muitos judeus. E é um seriado interessante, 3 episódios, e vale a pena ver. Ele é feito por holandeses, e pegar essas linguagens diferentes, quer dizer, eu falei do filme finlandês, agora da série holandesa, isso é sempre enriquecedor. E assisti na Netflix um seriado também, digamos assim, no contexto do período nazista, que se chama Toda a Luz que Não Podemos Ver. É um seriado que eu acho que foi até subestimado, porque ele é muito interessante, assim, são 4 ou 5 episódios, se eu não me engano. O Mark Ruffalo trabalha na série e, basicamente, ela tratará dos caminhos que se cruzam de uma jovem francesa e que vai para o interior da França, fugindo da ocupação alemã em Paris, e de um jovem alemão que atua no exército nazista, e há algo em comum entre eles, porquanto ouviam a mesma rádio num dado momento de suas vidas, e essas trajetórias vão se cruzar, e é um filme, uma série bem feita e bastante interessante. Vamos aos livros rapidamente, se é que é possível. Terminei, na verdade, foi um projeto longo, porque é extenso, o primeiro volume da biografia do Henry Kissinger, escrita pelo Niall Ferguson. É uma maravilha. Aqui é impossível sintetizar em alguns minutos. Fala do período da formação do Kissinger. Eu gostei muito do final, assim, porque ele diz, olha, até então o que eu estou falando aqui é de como ele se tornou Kissinger. E o próximo volume é dele sendo Kissinger. Eu destacaria os períodos do governo do Kennedy e o assassinato do Kennedy, uma coisa que mexe com a história americana de maneira absurda, o período do próprio Kissinger, aí falando até de algo anterior ao período do Kennedy, quando o Kissinger vai refugiado da Alemanha para os Estados Unidos e depois da Segunda Guerra retorna à Alemanha para atuar na chamada desnazificação, quer dizer, na investigação das figuras que tinham sido colaboracionistas com o regime de Adolf Hitler, etc. E, mais extensamente, o tratamento que se dá à Guerra do Vietnã, e de como as coisas foram acontecendo, esse grande fracasso bélico e, diria até mesmo, moral dos Estados Unidos. É fantástico para quem gosta do personagem, vale muito a pena. Li também o livro do Jonathan Franzen, Encruzilhada. Dizem que é o primeiro volume de uma trilogia. É um autor americano contemporâneo. Gostei muito. De alguma forma, ele acaba contando a história da América, não dessa América de Nova York, de Los Angeles, mas alguns chamam da América profunda, a partir da trajetória de uma família aqui. O pai é pastor protestante, ele tem um casamento que não vai bem,
cada um dos seus filhos tem os seus dramas e os seus problemas. Há passagens aqui, é que eu vejo que o vídeo já se estende por quase 25 minutos, e, portanto, não quero passar dos 30, embora seja difícil hoje, mas há passagens aqui simplesmente fantásticas. Eu gosto muito desse autor, recomendo dele o livro Liberdade, que eu li anteriormente, que tem essa mesma pegada, já faz alguns anos, e vale a pena. É autor contemporâneo. Como é contemporâneo, e esse foi o terceiro e último livro que li em janeiro, o inglês David Lodge. Aqui é uma espécie de comédia, terapia. Confesso que, se pudesse lhes dizer, entre o Encruzilhadas e o Terapia, para mim o Encruzilhadas dá de 1000-0 no Terapia, que o livro muitas vezes caminha para o trivial, para o banal, mas ele é divertido, ele faz rir. É um pouco a história de um sujeito na crise da meia-idade. Eu brinco com algumas pessoas, já que passei dos 40, que é depois dos 40 que nós descobrimos que temos joelhos. E o livro começa bem com isso mesmo, o sujeito com uma dor no joelho e aquela coisa toda que essa fase da vida e as suas consequentes limitações propicia. Entre os ingleses atuais, eu gosto muito mais do Nick Hornby. Por exemplo, o livro Alta Fidelidade. Tem o filme maravilhoso com o John Cusack, adoro esse filme, mas o David Lodge eu achei interessante, divertido, mas nada mais, nada além disso. E quero falar agora dos shows de humor que vi. Vou ter que ser breve para não estender demais. Eu assisti na Netflix o stand-up do Rick Gervais. Rick Gervais é um inglês que atuou numa série maravilhosa que tem na Netflix, que se chama Afterlife. O seriado é muito bom, conta a história de um sujeito cuja esposa faleceu e de como ele lida com isso. Ele é um rabugento, etc. Série muito boa, mas ele tem um stand-up. E o americano é o Dave Chappelle, que também tem o stand-up, e o show dele de final de ano também está na Netflix. E eu assisti os dois. E a questão é a seguinte, esse é o ponto. É muito politicamente incorreto. Mas, assim, são as piadas mais desafiadoras possíveis. Eles vão em assuntos realmente tabus. Coisa assim, eu não sei como seria um show de humor desse no Brasil, no modo como nós estamos compreendendo as coisas. Eu procurei ler algo depois, tem muita crítica, saíram artigos em alguns jornais, na Folha de São Paulo, principalmente sobre o do Dave Chappelle. São as piadas mais politicamente incorretas que existem, tá? Então, quer dizer, só assistam se isso não, digamos assim, não causar nenhuma espécie de conturbação interna. A primeira coisa de tudo que eu pude refletir muito precocemente é a seguinte: não me sinto em condições de julgar moralmente quem assiste a esses shows e dá risada numa piada ou noutra. Isso não significa que o sujeito concorda ou compactua com, digamos assim, as caracterizações que são feitas. Então, eu gostaria de deixar o público de lado. Eu vou tentar fazer algumas secções, alguns cortes aqui, para, no final das contas, suscitar a dúvida que eu tenho. Aqui é um assunto, a liberdade total para o humor, ponto de interrogação. Eu não sei responder. Eu, francamente, tenho dúvidas. Se alguém tiver alguma ideia, sugestão, inclusive de texto e tal, eu vejo que o pessoal tem comentado, dando dicas que muitas vezes eu acato. Esse é um assunto que eu tenho dúvida. Então, eu queria deixar de lado o público. Assim. Muito provavelmente, vou falar de mim, no ano que vem, eu não deverei assistir, se houver, o especial do Rick Gervais e do Dave Chappelle. Até achei o do Rick Gervais melhor do que o do Chappelle, mas o Chappelle provoca bastante, seja como for, o público está de lado. A pergunta sobre se há alguma forma de controlar o humor
ela pode ser respondida dizendo, sim, o público controla, quer dizer, eu não vou ver mais shows dessas pessoas, porque eu acho que eles pegam muito pesado, eles tratam de temas que não se deveria tratar. Há quem discorde de mim, sim, e há aqueles que, portanto, suscitam a possibilidade de que esse controle seja estatal, mas aí eu tenho medo. Aí realmente eu tenho muito medo. Eu acho que nós temos que distinguir, primeiro, aquilo que o sujeito coloca no Twitter, no X ou numa plataforma que, portanto, permanece lá, talvez possa, de certa maneira, se ressoar ofensivo a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, ter a sua retirada determinada. Eu não fecho as portas para isso. Já numa plataforma de streaming, ou seja, num ambiente em que o conteúdo somente será acessível consoante a atuação do espectador, eu acho que cogitar-se de qualquer controle prévio é muito complicado. Isso, no limite, vamos dar às coisas os nomes que tem, no limite é censura. E me assusta. Como me assusta qualquer tipo de controle relacionado a um espetáculo. Quer dizer, o Rick Gervais vem para Porto Alegre, para São Paulo, para o Rio de Janeiro e está fazendo o show dele, eu muito provavelmente não irei. Muito provavelmente não irei. Agora, só vai quem quer. De maneira que, numa certa perspectiva, imaginar que você pode interditar o show, porque se sabe que as piadas que lá vão ser contadas agridem, porque agridem, isso tem que ser dito, agridem minorias, agridem pessoas com necessidades especiais, eles, repito, eles vão no. Aqui não tem limite nenhum. Então, remanesce a dúvida. O ideal seria que o humorista desenvolvesse uma certa capacidade para fazer piada que nos fizesse rir, porque eu ri muito pouco aqui, a verdade é essa. Mas aí é um problema meu, eu dou pouca risada em show de humor, não sou um sujeito muito amistoso com isso. Mas, esse âmbito, tem um filme maravilhoso com o Jim Carrey, que conta a história do Andy Kaufman, o mundo de Andy, que era um humorista que também provocava muito, não na mesma linha do que esses dois aqui, mas era um humor agressivo, um humor que quase, vamos dizer assim, trabalhava com a ideia de humilhava um pouco as pessoas da plateia, mas elas sabiam que isso poderia acontecer com elas e só iam no show se quisessem. Em suma, aqui é difícil realmente perquirir acerca do nível de responsabilidade que poderia ter, inclusive numa ação judicial. Vamos que algum grupo se sentiu ofendido pela piada do Rick Gervais ou do Dave Chappelle, que aliás é um homem negro, então ele faz piada com isso também. Quer dizer, as pessoas ofendidas teriam direito a alguma indenização, ou o sujeito, porque está fazendo humor, pode realizá-lo da maneira mais ampla possível. Se não pode realizar da maneira mais ampla possível, de que tipo de controle nós estamos falando? De um controle estatal prévio ou de um controle estatal posterior, que inclusive possa fixar indenizações em benefício das pessoas que se sentem afetadas? Isso não é um tema que refuja a uma realidade nossa. A gente sabe que tem humoristas processados e alguns inclusive com páginas retidas, etc. E é um assunto, consequentemente, difícil, em boa medida tormentoso, e sobre o qual, mesmo, digamos assim, na minha percepção, não sendo engraçados, esses stand-ups que vi fazem refletir acerca disso. Agora, insisto mais uma vez, quem não curte esse tipo de piada, etc., faça como eu passarei a fazer. Não assista, não dê ibope para esses dois, mas assistam sim ao Afterlife, a série
do Rick Gervais, porque essa é muito boa e muito mais contida, o que prova que as coisas podem ser boas sem apelar, mas, enfim, o humor também é um pouco. Isso para não falar, nas pesquisas que fiz, e aí concluo mesmo, o humor, a partir de determinados temas, como houve no Charlie Hebdo francês, temas que afetam a dimensão religiosa das pessoas e que lá gerou um brutal ato de massacre de jornalistas, cartunistas e editores desse periódico francês. Assunto difícil, que não cabe num vídeo de dicas do que ver, assistir, etc. Mas a ideia é que tudo aquilo que a gente consuma nos faça pensar, e nesse caso eu sigo pensando. Eu ainda não tenho uma posição definida, e acho que a gente não precisa ter posições estanques e inflexíveis a respeito de todo e qualquer assunto. É isso, e espero que no próximo mês consiga seguir com esse vídeo, embora seja um mês de viagem, mas se não, adiante voltamos com outras referências aí. Um grande abraço a todos.